Léo, qual é o mínimo que eu posso dormir sem ser afetado em clareza mental e em energia no próximo dia? Bom, se tu te perguntou isso, parabéns, tu tá fazendo ótimas perguntas, excelentes perguntas. Essa é uma das perguntas que eu mais recebo das pessoas e é a pergunta do milhão. Então, qual é a resposta universal para perguntas complexas que eu não consigo responder, que as pessoas não conseguem responder de uma forma fácil? Exatamente, tu acertou. Bom, e depende do quê? Depende da tua genética, depende da tua regularidade do teu sono, depende da qualidade do teu sono, né? E depende de alguns outros fatores que são intrínsecos e individuais de cada um. Tá, depende, beleza, mas e como é que eu diminuo, como é que eu posso diminuir a quantidade necessária de sono? Como é que eu posso diminuir a quantidade que eu preciso dormir para eu estar bem no próximo dia? Bom, pessoas mais saudáveis tendencialmente dormem menos, também controlando os teus hábitos de higiene do sono, tu vai conseguir diminuir essa quantidade, né? Se tu controlar a luz, tem várias formas de controlar os teus hábitos, vai depender da forma com que tu vive, da tua alimentação, como eu falei também, da regularidade dos teus horários. Então, se tu for melhorando esses pequenos aspectos, tu vai conseguir diminuir essa quantidade necessária que tu precisa de sono. Tá bom, Léo, tudo bem, eu já sei de tudo isso, mas eu conheço fulaninho que dorme 4 horas ou 5 horas por noite e ele tá de boas. Chegamos onde eu queria chegar. Esse é exatamente o mito de sono número 2. Eu consigo estar plenamente energizado dormindo menos de 6 horas por noite. Mas antes, se tu não me conhece, muito prazer, seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o Leonardo Freimuth. Seja bem-vindo ao canal que vai te ajudar a ter mais tempo produtivo no dia. Isso é, aquele tempo que tu tem mais energia e mais clareza mental e tu não consegue otimizar o teu tempo produtivo se tu dormir menos de 6 horas por noite. Tá, e como é que eu sei de tudo isso? Bom, justamente em 2012 eu entrei em um curso na faculdade que tinha por objetivo otimizar processos produtivos. Então, eu tinha que aprender a melhorar a eficiência das fábricas, de colégios, de bancos, e esse curso se chamava Engenharia de Produção. Então, lá eu tinha que estudar basicamente muito para eu me formar e aprender a aplicar essas técnicas. E eu comecei a vivenciar esse mito de sono na prática. Eu comecei a virar noites estudando, comecei a achar que isso era bonito, achar que isso é legal, porque eu via todo mundo fazendo, todo mundo estudava para as provas de cálculo, de física e virava as noites estudando, inclusive era bonito. Então, no outro dia, chegava na hora da prova e aí as pessoas falando, bom, fui dormir às 4 da manhã, acordei às 6, ou eu acordei 3 horas da manhã para começar a estudar para a prova, para terminar de meus estudos. E eu comecei a viver aquilo e eu achava que aquilo era bonito, eu achava que aquilo era legal, eu tomava café, eu sentia vontade de comer doce. E o problema é que quando a gente tá dentro desse mito de sono, a gente acha que tá tudo bem, a gente acha que não tá vivendo grandes efeitos colaterais, porque a gente começa a sentir vontade de comer doce, a gente come, coloca glicose pra dentro do corpo, toma café, toma um energético, vai pra prova e ainda vai bem na prova e ainda recebe lá um selo de garantia de que eu tô fazendo a coisa certa, e era isso que eu pensava. Bom, mas uma coisa eu preciso te falar, que na verdade não se aplica a 100% das pessoas, ou seja, há uma pequena parcela de pessoas que conseguem sim dormir menos de 6 horas sem sofrer os efeitos colaterais. Mas essas pessoas, elas têm um gene específico, muito específico, e segundo o Matthew Walker, a porcentagem de pessoas que existem com esse gene na humanidade, né, nas pessoas no mundo, é de cerca de 1%, mais ou menos 1% de pessoas, e eu falei 1%. Ou seja, tu não tem esse gene, é mais fácil tu acreditar que tu sofre efeitos colaterais e tu aceitar isso, ou então eu posso mudar o nome desse mito para eu consigo dormir menos de 5 horas por noite sem sofrer efeitos colaterais, que daí se encaixa 100% das pessoas. Mas por via das dúvidas, eu diria para tu dormir 6 horas ou mais. Portanto, tu tem que entender como que tu pode melhorar o teu sono, como que tu pode melhorar a qualidade do teu sono para tu poder dormir um pouco menos. Inclusive, se tu ainda não é inscrito no canal, te inscreve aí no canal para seguir acompanhando os próximos conteúdos. E agora é o momento que a gente volta para nossa realidade de pessoas que dormem acima de 6 horas.
Inclusive, foi publicado recentemente um artigo científico em 2019 na National Sleep Foundation e eles chegaram na conclusão que se tu dormir 16 minutos de sono a menos, tu já é impactado na tua performance no teu trabalho no próximo dia. Isso mesmo, 16 minutos a menos já é suficiente para impactar a tua performance no trabalho. E eu vou te mostrar aqui o estudo. E o que esse estudo mostra? Bom, ele foi publicado, como eu falei, em 2019 na National Sleep Foundation, que é uma das referências mundiais de pesquisas de sono, né? E ele foi feito em 130 pessoas, 130 empregados de idade média. Os resultados desse estudo, o que eles fizeram, né? Eles ligaram para as pessoas uma vez por dia e fizeram um questionário perguntando ali tempos de dormir, qual horário que a pessoa acordou, quanto que durou o sono dela, a qualidade do sono e a latência do sono. E também perguntaram como é que as pessoas estavam se sentindo no próximo dia. E os resultados do estudo mostram que nos dias posteriores aos dias que as pessoas acordaram mais cedo, ou que elas tiveram um tempo de sono menor, ou qualidade de sono menor, os participantes mostraram um efeito cognitivo maior do que o normal. E ele mostra ainda que acordando 19 minutos mais cedo, ou então dormindo 16 minutos a menos de sono, já é o suficiente para associar com uma interferência cognitiva na escala que eles utilizaram no próximo dia. E a conclusão de tudo isso é que se tu utiliza o teu dia como uma forma cognitiva de trabalho, tu já vai ser afetado se tu dormir um pouquinho a menos. Tá, agora vamos pensar um pouquinho mais. Da onde que esse mito saiu? Bom, a gente começou a viver uma vida hoje de trabalho, de esforço, de produtividade e começou a virar chique as pessoas dizerem que elas dormem pouco porque elas trabalham muito. Inclusive, esse é um vídeo que eu vou gravar só sobre isso, especificamente sobre dormir pouco e trabalhar muito. Mas o fato é que dormir não é para preguiçosos. Dormir a noite inteira não é um luxo da nossa sociedade, como muita gente pensa. E aí tem aquelas pessoas que falam, eu consigo fazer XYZ dormindo 5 horas de sono por noite, eu durmo 4 horas, 5 horas e eu tô bem, eu trabalho. Isso virou bonito falar isso. Ou eu acordo 4 horas da manhã pra ir pro meu trabalho, eu chego em casa, sei lá que horas, 10 horas, 11 horas da noite. E a gente começou a associar, nós seres humanos começamos a associar dormir pouco com trabalhar muito, com atingir muitos resultados, o que não é verdade. Tá, e quem são as pessoas com o melhor sono, com o sono mais otimizado que eu conheço, pelo menos, né? Pessoas públicas famosas, né? Biohackers, sleep doctors, né? Inclusive, eu vou citar aqui duas pessoas, o Michael Breus. Michael Breus é considerado o Sleep Doctor, ele é muito famoso nos Estados Unidos, ele aparece na mídia, ele dá várias entrevistas, e ele, sendo o Sleep Doctor, ele dorme entre 6 e 6 horas e meia por dia, todos os dias. Ele acorda sem despertador, ele dorme um pouco mais tarde, lá pelas 11h30 da noite, e ele acorda pelas 6 horas da manhã, sem despertador. Então ele tem o sono muito regular, então ele conseguiu regular o sono dele. É um dos principais fatores para diminuir a duração do teu sono, é ter regularidade, foi o que ele fez. Então ele dorme 6 horas e 15, 6 horas e meia por noite. E a outra pessoa é o Dave Asprey, o grande biohacker, é o pai do biohacking, né? Ele mesmo se denomina dessa forma, e ele com certeza otimizou o sono dele, ele otimizou a luz do ambiente dele, a alimentação, a saúde, ele utiliza suplementos, ele tem sono regular, e todos esses fatores fizeram ele dormir. Ele consegue dormir hoje entre 6 horas e 15 e 6 horas e meia por noite também. Às vezes ele dorme um pouco mais, ele fala, mas ele conseguiu otimizar o sono profundo e o sono REM dele, o que faz ele ter muita energia no próximo dia. Inclusive eu também passei por isso, eu caí nessa de dormir pouco lá no início de 2012, 13, 14, depois eu fui aprendendo que eu podia dormir menos, eu podia otimizar o meu sono. Eu mesmo assim lá naquela época, 2015, 2016, 2017, eu tinha muita coisa para fazer, estudava, trabalhava, ainda queria ter o meu business durante a noite, e eu ainda dormia entre 6 e 6 horas e meia, mas não era um sono tão bom quanto é o meu sono hoje.
Então eu fui passando por todos esses mitos de sono também. E hoje eu consegui otimizar o meu sono, eu consegui entender que o sono faz parte, tem um papel fundamental na estratégia da nossa alta performance no próximo dia. Então tá, se tu chegou até aqui, eu tenho um desafio para te fazer. Eu quero que tu priorize durante uma semana o teu sono, o teu horário de sono. Prioriza, coloca como se fosse colocar no teu calendário lá, dormir. Não sei quantas horas tu dorme hoje, mas prioriza o sono, coloca horários para dormir e para acordar. Eu sugiro para ti de 7 horas e meia a 8 horas para tu ir testando, para tu ir se conhecendo. Faz isso durante uma semana inteira, 7 dias consecutivos sem pular nenhum. Bom, se tu não consegue fazer no final de semana, faz durante a semana, 5 dias aí na semana, de segunda a sexta, ou faz alguns dias seguidos aí para ver como é que tu se sente no teu trabalho, na tua energia, nas tuas emoções, na tua saúde, se tu tá ficando com a imunidade alta ou baixa, nos teus estudos e na tua disposição. Faz isso, testa isso e me conta aqui abaixo nos comentários se isso fez efeito, se isso fez sentido pra ti ou não, beleza? Então é isso, o vídeo de hoje foi isso, eu sou o Leonardo Freimuth. Se tu quiser saber mais, te inscreve no canal, clica em gostei, compartilha esse vídeo com aquelas pessoas que tu conhece que falam que dormem muito pouco e mostra o canal. No fundo, elas talvez não saibam que elas estejam prejudicando a elas mesmas, tanto a saúde quanto a produtividade delas, beleza? É isso, até a próxima!